Volto com vocês agora para falar sobre os princípios da bioética, né? Eles são fundamentais, assim, é a nossa base. Eles foram criados naquele cenário que eu conversei com vocês de pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem um documento que chama Relatório Belmont, e por meio dele foram falados e trazidos 3 princípios, e mais para frente, por esses 2 cientistas, que é o Childers e o Béchamp, foi criado mais um que é a Não Maleficência. Então a gente chama isso de teoria principialista. São os 4 princípios basilares da bioética, que geralmente quando as pessoas falam de bioética imediatamente lembram deles, mas é importante que a gente entenda o que significa cada um. Porque mais importante do que saber o que é, na verdade, de entender que eles existem, é saber o porquê existem e como que a gente aplica. Essa é a minha ideia aqui com vocês. Vou começar pela autonomia, pessoal. Autonomia é um dos princípios, eu também, como falei para vocês, não gosto muito de elencar importância, né, colocar ranking aqui, mas a autonomia é a alma da bioética, né? A autonomia, ela depois impacta em vários outros cenários, em várias outras questões em que a gente vai ver aqui. Inclusive eu deixei separado um módulo para falar só sobre isso e as implicações da autonomia. E ela tem que ser contextualizada, tá? A gente não pode simplesmente evocar autonomia sem dar ao paciente condições para que ele a exerça. Então é muito fácil a gente conversar e falar: não, o paciente decide, não, ele tem que saber, ele tem que decidir o que ele quer fazer, se quer morrer em casa, se não quer, se eu não explico para ele tudo, né? Então, para que alguém exerça autonomia dentro dos seus valores, do que ele acredita, do que ele quer para si, eu tenho que dar contrapartida que é a informação. Então, eles são irmãos gêmeos. Autonomia e informação estão juntos, siameses. Sem um, o outro não vive. Então, eu não posso simplesmente bater no peito e falar da autonomia, que eu concedo autonomia para o meu paciente, se eu simplesmente explico de uma maneira totalmente técnica, com palavras que ninguém entende, sem acolhimento, qual a condição que ele tem de escolher. Eu gosto muito de um filme, e aí eu peço para vocês colocarem na listinha aí, que chama WIT, W-I-T. Ele tem no YouTube, né? E ele é uma aula de bioética do começo ao fim. Ele é muito rico mesmo, esse filme. E logo no início do filme, a principal personagem, a protagonista, ela recebe um diagnóstico de uma doença muito grave por um médico. E ele, partindo do pressuposto que ela tinha conhecimento, né, informação, porque ela era uma professora doutora de uma universidade, professora de literatura, um nível intelectual muito alto, ele começa a falar difícil, explicar de uma maneira super fria. E justamente aquela cena é para mostrar que ela não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com ela. Então ela fica assim, estática, olhando para o médico, e o médico vai falando, ou seja, informação viciadíssima. A gente não chegou no objetivo que era informar. Qual a condição que ela teria de decidir alguma coisa naquele cenário? 0. Então, o primeiro elemento é a capacidade. E a capacidade de entender e decidir, gente, não está relacionada à maioridade. Tá? A capacidade de entender e decidir, isso é uma evolução que a gente vem nos últimos anos sentindo, de quem avalia isso extrajudicialmente, ainda num cenário administrativo, né, nos comitês de bioética, e judicialmente também, a gente já viu um avanço nisso, de que eu posso ser menor de idade e ter autonomia para decidir. Tá? Tenho exemplos de monte, a gente vai ver ali quando falar mais de autonomia. Então, não vale a máxima de que menor de 18, pai e a mãe tem que decidir. Não. Para adiantar um dos casos, e até para reflexão, muitas dos adolescentes e até crianças que procuram os estabelecimentos de saúde ou são levados pelos pais, muitas das vezes é a única chance que eles têm de dizer ou de manifestar que estão sendo ou assediados ou sofrendo violência, idosos da mesma maneira. Então, se a gente, com relação à criança e adolescente, que em tese não tem ainda os 18 anos que o Código Civil estabelece, e inclusive o ECA, a gente pode colocar essa criança e esse adolescente em risco, sempre pedindo para o pai vir, para a mãe decidir, né, entregando muitas vezes cópia de prontuário para esses pais, sem que o adolescente saiba. Esse modelo não é um modelo
esse modelo de que pai e mãe querem o melhor para o filho, que estão lá pelo melhor, não é o modelo Brasil e não é o modelo mundo, eu posso dizer assim. Que bom que se vocês têm essa família estruturada, né, que pais e mães amam, que é o meu caso, tá? Mas mesmo assim, uma família estruturada, harmoniosa, pode ser que aconteça que eu não queira que os meus pais saibam coisas a meu respeito, tá? E isso sem julgamento e sem nenhum tipo aqui de juízo de valor, cada um decide por si, tá? Mas aqui nesse cenário da maioridade é importante isso, porque adolescentes que buscam algumas vezes os ginecologistas, né, para que façam a prevenção, não querem que os pais saibam por N motivos, religioso, cultural, vergonha, não tem esse approach com o pai e mãe, e pode acontecer, você deixa de ajudar uma pessoa a se prevenir de uma doença ou até de uma gravidez, evocando pai e mãe, e chamando pai e mãe responsável, né, que pode ser alguém muito opressor, né, deixar a pessoa completamente desconcertada, constrangida, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter cada vez mais. É muito mais fácil, tá? A gente simplesmente falar, tem 16 anos, olhar no RG e falar, então eu vou chamar pai e mãe. Não é assim que deve funcionar, tá? Inclusive para doenças graves, tratamentos. É importante você incluir essa criança, esse adolescente no contexto da conversa, da informação, para ele decidir juntamente, se ele tiver condições, né, sobre si. E tendo essa capacidade de entender, ele precisa estar à vontade para decidir, ele não pode estar sendo coagido a decidir sobre determinada coisa. Tem um filme que chama 5 Passos de Você, que eu tinha bastante preconceito em assistir, porque é um filme adolescente, mas ele é um filme excepcional sobre a ótica da bioética, né? Então, são o cenário de 3 adolescentes que têm uma doença, até rara essa doença, e eles estão internados no hospital para se tratar. Então, você tem as características, né? Uma das personagens quer se tratar, faz tudo direitinho, toma o remédio, o outro já não. Ele não está muito interessado, ele não tem muita perspectiva, ele não tem muita vontade, digamos assim, de se tratar. Ele prefere viver a vida, o resto de vida que ele tem, enfim, com qualidade, os pais obrigam ele a se internar, né? E aí ele não faz tratamento, simplesmente. Ele fica internado e não toma os remédios, não faz as coisas, porque ele já tem esse discernimento. Então, é um dos exemplos que eu trago para vocês. E ele não decidiu, decidiram por ele. Então, acaba que o tratamento nem é eficiente. Os elementos da informação é a revelação. Então, eu revelo, e muitas vezes essa revelação tem que ser por partes, em doses homeopáticas, né? Falo alguma coisa, depois eu complemento, porque quando a pessoa recebe uma informação, recebe uma notícia ruim, e a gente tem até uma matéria sobre isso, que é a informação de más notícias, ele pode estar impactado com aquela informação e não conseguir mais receber, tá? Não conseguir mais entender. Pode acontecer da necessidade de você falar por partes ou falar várias vezes a mesma coisa e faz parte. A gente escolheu trabalhar com o ser humano e tem que ser dessa forma. Por isso que eu falo, pessoal, cuidado. Tem o termo, faz assinar e acha que está tudo resolvido. Não é assim. Não é desse jeito que a gente quer que a saúde seja. Não é assim que você quer ser tratado quando você precisar. Você quer ser ouvido, acolhido, tá? Recomendação e entendimento. Então, você recomenda mais de um de preferência, né, de você médico, né, recomendando para o paciente o que pode acontecer daquele cenário para que o paciente possa decidir. E aí ele decide e autoriza, tá? Então, vejam como a autonomia é complexa, né? A gente não tem ali uma formulinha mágica e não é uma palavrinha ou um papel que vai resolver a nossa vida. É muito mais do que isso. E é isso que eu procuro levar para os estabelecimentos de saúde, falar com os gestores, né? Quando eles me pedem o termo, eu falo, vamos fazer. Posso fazer o termo mais maravilhoso do mundo para vocês, mas eu preciso que vocês entendam como coletar esse consentimento. É isso que importa, tá? E aí, trazendo um dado para vocês, quanto mais acolhido esse paciente a chance de você ser processado, mesmo que tenha ocorrido um erro, assim diminui bruscamente, né? Então, e aí eu faço minha culpa dos advogados aqui que acabam entendendo que o termo pode ser um
produto do nosso trabalho, mas fazer com que o gestor entenda que o documento por si só não basta é nosso papel aqui. Tá? Ficar vendendo documento, ficar vendendo modelo, só burocratizando a medicina, não deve ser o nosso papel. O segundo princípio é o da não maleficência, né? Béchamp e Childress entenderam que não bastava falar só de fazer o bem, a gente também a gente precisa entender que não podemos fazer o mal, não causar o mal e não só evitar, ativamente causando mal, né? E isso veio muito à tona também na época da Covid, né? Muitos médicos tiveram que optar pelos pacientes. Nem todos ali poderiam ter acesso ou à UTI ou ao respirador, e eles tinham muita preocupação em estar causando mal ativamente a alguém, e isso foi estudado, né? A gente tem muito artigo sobre isso, dizendo que era uma situação extrema, né? Até trazendo alguns conceitos, né, de estado de necessidade, de não exigibilidade de conduta adversa, né? Porque afinal de contas, o que você vai esperar? O médico ele tem um aparelho para 2 pacientes, né? Ele não tem como exigir uma outra conduta dele. E as obrigações de não maleficência acabam sendo mais rigorosas, assim como tudo que é punitivo e tudo que diz não, né? Quando a gente fala não, a gente restringe, tem mais requisito para isso, né? Mas é muito importante que nem sempre a beneficência é suficiente, né? A não maleficência, ela vem aqui complementar e em algumas situações é o princípio que a gente encaixa para poder decidir aquele dilema, aquela situação. O terceiro é da beneficência. Aí sim é a obrigação de fazer o bem, tá? E aqui, bem para a pessoa. Naquilo que eu falei no início. Não necessariamente o bem que é para você é o bem para o seu paciente, para o familiar do seu paciente. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, né? E não ficar frustrado enquanto médico de que, meu Deus, o melhor seria esse, a pessoa querer outra coisa. Se devidamente informada, se ela entendeu as consequências daquilo e decidir por um caminho que você não decidiria, o caminho é a aceitação. E isso é muito difícil para os médicos, pessoal, assim, pela experiência que eu tenho, quando o paciente decide algo que na visão do médico não é o melhor, é uma questão para o médico, né? O médico ainda é muito formado para curar, para, enfim, sempre colocar o paciente no colo e trazer o melhor. E aí esse modelo vem mudando, né? E o médico talvez não esteja acompanhando isso da maneira que deveria e querendo abraçar e querendo fazer sempre o melhor na sua ótica, né? Aí que está o ponto. Fazer o melhor sempre, mas na ótica do paciente. Isso é super relevante e muda completamente a perspectiva. Então, com isso, você também impede que ocorram males e danos, você sana males ou danos e faz ou promove o bem. E esse é o espírito aqui desse princípio. Vale ressaltar, gente, que no conflito entre beneficência e autonomia, como eu acabei de dar um exemplo, se for alguém que consiga responder por si, que saiba o que está acontecendo, que tenha discernimento, esteja sem dor, esteja numa situação em que possa decidir, a autonomia prevalece no sentido de o benefício que o médico poderia dar com uma outra decisão poderia ser muito maior, mas ele não quer. Agora, numa situação em que a gente não tem alguém com discernimento, que não possa responder por si, e a família também não foi nomeada para isso, esteja em conflito, não sabe o que é melhor, beneficência, tá? Nesse cenário em que a gente tem um paciente que não responde por si mais, não pode explanar, ou também vale para as crianças, tá? Quando a criança ainda também não conseguiu, ou não fala, ou ainda não tem maturidade de discernimento para decidir por si, tem que ser feito melhor dentro do estabelecimento de saúde e na assistência, tá bom? Isso, assim, dá debates gigantescos, mas resumidamente é esse o caminho. E por fim, o princípio da justiça, não menos importante, e ele traz aí as premissas de distribuição justa, equitativa, dentro da sociedade. Eu gosto muito de falar sobre isso, especialmente trazendo como um dos exemplos a telemedicina, porque a gente está no momento que a telemedicina vem aumentando muito, e a gente está usando ela, a gente está gostando, mas a gente esqueceu que, na verdade, dos motivos que a telemedicina começou
a ser falada, a ser trazida aqui para o nosso cenário e sendo concretizada era para dar acesso para as pessoas que não poderiam chegar nos hospitais a tempo, que moram em lugares inacessíveis, né? E a gente está desvirtuando um pouco esse modelo, colocando a telemedicina para quem já tem acesso, para quem pode ir para um hospital e deixando cada vez mais a medicina desigual. Estou trazendo muito mais recurso para quem já tem e deixando quem não tem sem recurso, né? E aí isso vai totalmente contra esse princípio da justiça, que é trazer a parte equitativa, equânime, trazer o máximo que eu conseguir para o maior número de pessoas e não o contrário. A gente privilegia demais ainda a população que pode pagar, que tem condições, que tem dinheiro, né? Então essa é uma das consciências que a gente precisa ter. E para nós aqui que trabalha num cenário de desigualdade social gigantesca, que é o Brasil, independentemente de onde você estiver, o Brasil é desigual e não precisa ir muito longe, né? Eu gosto muito de viajar e explorar aí os lugares do Brasil e me deparei já com situações de desigualdade social assim que eu não esqueço. Tá? Então, você está lá se divertindo, sendo turista, num ambiente em que as pessoas não têm saneamento básico, não têm o que comer, não vão para a escola, né? Então é algo que mexe, que se não mexe com a gente deveria, né? A gente tem que pensar nisso e na saúde da mesma maneira, tá? É muito fácil falar de justiça em países como Portugal, que é minúsculo, em que não tem tanta desigualdade social, em que todo mundo tem acesso, né, à saúde. Aqui, né, fica muito mais difícil falar, porque a gente tem as deficiências, além de ser um país continental, as deficiências e desigualdades econômicas e sociais. Então, para nós, a justiça ela vem muito forte. Tá? De mais uma vez, falando da Covid, mas na época da Covid a gente falou muito sobre isso, né? O quanto que a gente estava testando só pessoas com condição, dando tratamento para pessoas com condição, muita gente morreu sem saber que tinha Covid, foi enterrado de qualquer jeito, enfim, situações aí de injustiça que a gente viveu e ainda vive muito. E pessoal, encerro agora esse primeiro módulo introdutório, espero que vocês tenham gostado, absorvido aí o conteúdo e a gente se vê no próximo.